Vamos ler as nossas escrituras em 2 de Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Amém? Hoje vamos falar do método de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Quem já achou pode dizer amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Diz assim a palavra: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Vamos ler todos. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém e amém. Para que em mim habite o poder de Cristo. Deixe sua Bíblia ali na cadeira. Vamos orar em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor, fala conosco nesta noite. Amado Deus, estamos diante da tua presença, Senhor, confiados de que tu farás coisas preciosas, maravilhosas em nossas vidas. Amado Deus, venha nos abençoar nesta noite. Toca, Senhor, os nossos corações, derrama do teu Espírito, enche-nos, Senhor, da tua palavra, e que nesta noite possamos ser confortados, aliviados, enchidos, plenos com o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, que possamos estar concentrados e focados a tua palavra nesta noite. Se tu falares conosco, sairemos daqui abençoados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, tenha a gentileza. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que tem do seu lado e diga: glória a Deus pelos problemas. Alguém com problemas aí, irmãos? Quem tiver um problema, levante uma mão. Quem tiver mais de um problema, levante as duas. Teve aqui que levantaram as 2 mãos e os pés. E você começaria se perguntando: pastor, mas como que glória a Deus pelos problemas? Como que glória a Deus? Pois é, vamos começar nesta noite dando graças a Deus pelo problema. Seja qual for, problema de saúde, problema econômico, problema de trabalho, problema familiar, problema com os pais, problema com os filhos, problema com os vizinhos, problema com os colegas, problema com o chefe, problema com os empregados, problema com a dívida, problema com o banco tem problema com você também, problema por todo lado. Você se encaixou em alguma delas? Problema. Um problema lá, um problema aqui. E se fosse pouco, até às vezes tentado pelo inimigo. E a gente gostaria de ficar tranquilo, de boa, suave, mas no mundo tereis aflições, diz a palavra, mas tende bom ânimo. Olha para quem tem do seu lado e diga: tem bom ânimo, tende bom ânimo. Pega da mãozinha ali, sacode ele e fala: tenha bom ânimo.
Nosso Deus venceu ao mundo. Glória a Deus pelas debilidades. Glória a Deus pelas fraquezas. Irmãos, quando ficamos refletindo na palavra, encontramos que Deus sempre age de uma maneira preciosa e especial. Nós somos seres humanos de carne e osso, falhos todos. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23: porquanto todos pecaram. Quem? Todos pecaram. Quer dizer que a nossa condição de seres humanos nos levou para uma conclusão entre todos. Todos pecaram, então estão destituídos da glória de Deus. Não somos super-homens, nem somos super-heróis, nem somos pessoas que tenham asas nas costas ou anjinhos. Todos somos homens com defeitos, homens falhos, homens com fraquezas. Mas eu quero nesta noite que possamos, através da palavra, dar graças a Deus pelas fraquezas, dar graças a Deus pelas debilidades, dar graças a Deus pelas provações, dar graças a Deus pelos problemas, dar graças a Deus pela condição, dar graças a Deus porque ainda que pareça que não vai dar certo, temos um Deus que faz dar certo sempre todas as coisas. Assim que demos glória a Deus nesta noite pelas provações. Coloque em mente aquela provação, aquela fraqueza. Eu lhe convido para que você se lembre dela. Talvez você a deixou lá em casa, ou talvez amanhã vai se encontrar com ela. Ou talvez saindo desse culto vai ter que fazer uma ligação para atender aquela situação. Lembrou? Então agora com isso em mente fala: Senhor, glória a teu nome. E por que, pastor? Porque veja, cada situação que enfrentamos nas nossas vidas, por feia, pela situação mais difícil que for, é uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste em nós. Os problemas não se resolvem com métodos humanos. Os problemas se resolvem com métodos divinos. Nossa maneira de pensar e de agir irá sempre até onde os nossos olhos enxergam e o nosso conhecimento alcança. Mas é melhor estar sempre nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Diz o livro dos Salmos: mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que no Senhor coloca a sua confiança. Nós nesta noite estamos perante esse Deus precioso que nos convida a deixar-nos guiar, deixar-nos dirigir e viver pelo método ou pela direção dele. Diria então esse texto onde acabamos de ler, uma palavra do apóstolo Paulo preciosa, que nos lembra da necessidade do nosso Senhor em nossas vidas. Veja que não estamos falando de um homem qualquer, estamos falando do autor de 13 cartas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o respeitado apóstolo Paulo, o homem que, como ele diria também nas escrituras, teria muito de que se gloriar na carne. Judeu, hebreu, da família fariseu, zeloso da lei, irrepreensível, uma pessoa correta, uma pessoa com o conhecimento da palavra, mas até ele mesmo, diz a palavra, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Quer dizer que existia para aquele homem uma situação onde sempre ele apanhava. Uma situação, uma área da sua vida, um momento da sua vida onde ele era esbofeteado.
Você sabe o que é esbofetear? Esbofetear é pegar um tapa na cara, né? E se tem uma coisa mais ofensiva, é fazer isso aqui, na cara de uma pessoa. Fica irritadíssima. Até alguns de nós aqui, sai o velho homem, poder em Jesus. Se for esbofeteado, não mexe, não toca na minha cara, rapaz. Que uma ofensa. Tem certas coisas, irmãos, que nas nossas vidas nos envergonhariam se o mundo soubesse. Não são coisas bonitas para mostrar problemas. E quem se enorgulhece dos problemas? Quem se enorgulhece de um lar dividido? Quem se enorgulhece de um casamento frustrado? Quem se enorgulhece de uma dívida gigante? Quem se enorgulhece de uma tentação ou até provavelmente de um pecado oculto? Quem se enorgulhece de filhos rebeldes? Quem se enorgulhece de provações e tentações? Ninguém. O inimigo chega para esbofetear, para nos zarandear, para tentar como nos jogar por terra. Mas veja, diz a palavra do Senhor, e disse-me o apóstolo Paulo tinha orado 3 vezes para que o Senhor tirasse aquela provação, tirasse aquela luta. Quantas vezes você já orou para que o Senhor tirasse esse problema, tirasse essa provação, tirasse essa circunstância? Quantas vezes você já veio para o culto dizendo: Senhor, tira isso de mim, não aguento mais, não quero mais, Senhor, manda fora, Senhor, eu não quero mais. O apóstolo Paulo 3 vezes tinha orado, 3 meses tinha buscado, 3 vezes tinha jejuado, procurado, pedido conselho, de tudo. Mas a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Você já pediu a Deus uma coisa e o Senhor lhe respondeu com outra? Você foi diante de Deus e falou: Senhor, aqui está este problema. E o Senhor não respondeu nem sim nem não, senão: a minha graça te basta. O que o Senhor está querendo dizer para nós aqui é que não é necessário para nós se resolver o problema ou não, só nos basta a sua graça. Seja resolvido ou não, basta-te a minha graça. É por isso que você nesta noite precisa entender que a graça de Deus é suficiente para nos transbordar, para nos cobrir, para encher os nossos corações, para nos dar aliento, para nos dar fôlego, para nos dar força. A minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para um coração fraco. Nós devemos aprender a viver pela graça. Diz Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça de Deus se manifesta em que, ainda que não merecíamos, Deus nos deu tudo o que temos. A graça é diferente da justiça, porque a justiça é dar a condena respondendo pelos atos. Você se comportou mal, precisa ser julgado. Você fez o errado, precisa ser julgado. Você tem um problema, agiu mal, tem uma circunstância difícil, precisa um julgamento. E o juízo nesta época, e inclusive nas épocas passadas, era atentar até com a própria vida. É culpado, então é apedrejado. A Bíblia diria que lá se encontrou uma mulher em adultério e pegaram ela e a levaram para fora da cidade e iriam julgá-la, porque ela merecia a morte pelo seu pecado. Mas se encontrou com o dono da graça, com o Deus da segunda chance,
vezes com o Deus das oportunidades, e ao invés de receber o castigo merecido, o Senhor se levantou, se colocou no meio e falou: mulher, nem eu te condeno, nem eu sendo teu Deus, nem eu que conheço a tua intimidade e todos os teus pensamentos, nem eu te condeno. A graça de Deus se recebe quando somos perdoados, quando somos justificados, quando somos remidos, quando Deus nos tem dado suas promessas e nós pela fé as aceitamos, as cremos e entendemos que só a sua graça é suficiente para nós. A minha graça te basta. Quer saber uma resposta de Deus para seu problema? É essa aqui: a minha graça te basta. Você acha que o que precisa é resposta para o problema, e o que Deus quer te ensinar é que você desfrute da graça. Porque por estar pensando no problema, se perde da graça. Por estar pensando, por estar atrapalhado com esta situação e com este problema, está se perdendo da graça. O inimigo esbofeteia e você fica daquele jeito e se perde da graça. Se perde da alegria da salvação, se perde deste gozo, desta vontade de cantar, de louvar e de servir ao Senhor. Então, toda oração é uma súplica, é um choro, é uma queixa até muitas vezes, porque é: Senhor, olha a minha dor, olha meu problema, olha a minha situação, e o Senhor quer nos ensinar: a minha graça te basta. Esqueça isso um pouco, desfrute da graça e da bênção do Senhor que nos tem dado. A graça de Deus é desfrutarmos do seu favor ainda no meio do problema. Problema é para você, para Deus não. Lá tinha uma mulher, diz a Bíblia, viúva, quer dizer sem marido, e estava enterrando o seu único filho. Lembram dessa história? O único. E a mulher que tinha ficado sozinha, então ela estava em pranto, estava chorando, estava numa depressão, numa angústia, porque perdeu tudo. Só que apareceu o dono da graça. E o dono da graça olhou para aquela mulher que tinha razões para chorar. E Jesus, olhando fito os olhos nessa mulher, falou: mulher, por que choras? É uma dessas perguntas ilógicas. Como que por que chora? Como que por que estou angustiado? Como que por que estou aflito? Não é óbvio. Mas é que óbvia não é a pergunta. Óbvio é que você entenda quem está diante de ti, quem te acompanha, quem está sempre do seu lado. Embora para essa mulher tinham acabado todas as soluções e as respostas, apareceu o dono da graça, que para ele nunca é tarde demais. Para ele nenhum problema é gigante ou é maior. Então ele falou: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o problema onde ficou? E a situação onde ficou? E o quebra-cabeça? E as angústias onde ficaram? Sumiram. Irmão, tomara que você entenda nesta noite que o que nos basta, o que nos é suficiente, é viver, experimentar, provar e viver sempre na graça do Senhor. Porque a angústia tira tua mente, teu coração, teu foco, tua energia e os teus anos. Você vê o semblante de uma pessoa preocupada e sempre parece mais velho. Sempre. Porque não dorme, porque não se alimenta,
então está tudo arrugado, parece uma uva passa já, com 40 aninhos e já está velhinho demais, todo desgastado, todo, não, pastor, eu não durmo direito, eu não sei, eu não consigo. Mas veja, quando eu era menino, lá na escola dominical, me ensinaram uma das professoras, e logo eu fui ler esse versículo cada vez que me deitava, porque diz a palavra: em paz me deitarei, e assim mesmo dormirei, porque só o Senhor me faz viver confiado. Quando a graça nos basta, dormimos e descansamos. Quando a graça não nos basta, dorme e acorda cansado. Então você dormiu até 8, 9, 7, 5 horas, sei lá quantas horas você dorme. E acordou e já é dor nas costas, já é dor, dor por todo lado, dor. O dia é dolorido, o dia é uma sofrência. O dia, olha irmão, é muito triste quando uma pessoa não vive a graça, porque cada semana é um problema a mais, é uma situação a mais, é uma provação a mais. Outro dia de trabalho, eu vou voltar para casa, eu não quero voltar para lá. E reclama, e fala. Não desfruta da graça. Mas a graça se desfruta quando sabemos quem está conosco, quando reconhecemos que Ele é suficiente para nós. Ora, quando você desfruta da graça, quando a graça te basta, quando a glória e as promessas de Deus são suficientes para nós, embora muitas vezes Ele não responda a nossos pedidos, disse a palavra: porque o meu poder, leia comigo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus pela fraqueza. Porque se não fosse por essa fraqueza, você não se consagraria. Se não fosse por essa fraqueza, você não viria ao culto. Se não fosse por essa fraqueza, você não buscaria de Deus. Se não fosse por essa fraqueza, você não tomaria decisões e diria em seu coração: chega de excitar tanto. Glória a Deus pela fraqueza. Eu falava para os irmãos nesta manhã no jejum: este é o único lugar onde as pessoas chegam com problemas e não há problema. Porque em qualquer trabalho você quer que a pessoa não chegue com problema. Deixa o problema lá, vamos trabalhar. Aqui eu lhe diria: irmão, traga os problemas, traga as doenças, traga as situações difíceis. Não pregamos que temos um Deus que resolve e pode todas as coisas. Por que deixar as situações difíceis lá fora, quando aqui a graça de Deus nos basta e é suficiente? O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu diria também a palavra: diga ao fraco, forte sou. Porque na fraqueza há um segredo: se aperfeiçoa o poder de Deus em nós. O inimigo do aperfeiçoamento do poder de Deus é a comodidade. Uma pessoa cômoda, uma pessoa que está no seu lugar de conforto, não mexe uma mão, não faz nenhuma coisa, não sente nada. Você deveria se preocupar se nos cultos, nos louvores, nas orações, nas pregações, nas lives, em cada momento, em cada lugar, você não sente nada. Então a nossa oração, Senhor, será: Senhor, aumenta a fraqueza, aumenta a provação. Se está doendo um dente, que doam todos. Senhor, se é um joelho, que sejam os dois. E coloca mais o tornozelo também. Oh pastor, que é isso?
Ô louco! Irmão, às vezes, infelizmente, aprendemos a nos aproximar de Deus quando verdadeiramente estamos num problemão. E não deveria ser assim. Cada vez que a igreja está se erguendo, cada vez que os irmãos estão tomando ânimo, estão tomando força, cada vez que os pontos de pregação estão se enchendo de pessoas e as famílias estão pegando o ritmo, pum, chega a provação, chegam as fraquezas e você diz: Ih, Senhor amado, o diabo está bravo, o inimigo está, meu Deus do céu. E é claro, muitas vezes, possivelmente porque o inimigo sabe que um crente firme na graça de Deus é um problema para o inferno. Mas nós, irmãos amados, devemos entender e compreender que todas estas coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Assim que eu lhe convido nesta noite para que louve a Deus, para que glorifique a Deus por esse problema. Eu vou lhe dar um conselho: crucifique esse problema aos pés de Cristo. Coloque-o aos pés de Cristo. Você não pode esperar que os problemas se resolvam com métodos humanos. Deus às vezes permite desertos em nós para que nos aproximemos a Ele. 40 anos ficou o povo de Israel no deserto. 40. Se você está com 43, quer dizer que nasceu no deserto com 3 anos e até agora está pisando a terra prometida. Já pensou? Uma provação a vida toda, um deserto árido, sem frutos, sem produção, sem nada, mas a graça te basta. No deserto, eles não aguentaram fome. No deserto, eles não tiveram necessidade de vestes, porque as vestes ficavam sempre limpas e cresciam com eles. No deserto, não sofriam de frio, porque tinham uma coluna de fogo. No deserto, eles não tinham calor, porque tinham uma nuvem de dia. É que talvez você não percebeu, mas até no meio dessa provação que você tem, a graça de Deus te tem acompanhado. Eu lhe convido para que você desfrute da graça dele. Logo, quando o povo de Israel ficou 40 anos, nunca mais na história tiveram tanta proximidade, tanta intimidade com Deus, como lá no tempo do deserto. Porque o povo não tinha o que fazer. Onde iam semear se era um deserto? Onde iam dar de comer para o gado se é um deserto? Mas todo dia de manhã abriam as tendas e tinham maná ali. E logo quando ficaram enjoados do maná, os sem vergonha falaram: Senhor, chega, troca o cardápio por favor. E mandou codornas. Parece brincadeira, mas é assim. O Senhor falando para nós: a minha graça te basta. Não vou te tirar do deserto, mas vou te manter. Não vou te tirar do deserto, mas vou te manter vivo. Vou mandar codornas, vou mandar maná, vou mandar uma coluna de fogo, vou mandar uma coluna de nuvem. Eu vou estar com vocês. Foi no deserto onde o Senhor ergueu o tabernáculo de reunião. Que coisa preciosa! Foi no deserto onde o Senhor falou para Moisés: faz uma casa para mim, para eu habitar no meio de vocês. No meio do deserto, Deus foi morar com eles. No meio do deserto. No meio do deserto, eles conheceram a nuvem baixinha como o Shekinah. E o Shekinah significa a glória de Deus baixa. Porque essa nuvem
era tipo da glória de Deus que os dirigia, que ia com eles, que os protegia. Mas de vez em quando aquela nuvem descia. Esta manhã eu acordei bem cedinho para vir para o jejum e estava tudo branco. Eu me sentia no céu, tudo branquinho. Você já viu quando fica assim bem branco? A nuvem, a glória de Deus estava ali com eles. A glória de Deus, irmão, o que eles viveram no deserto não se compara. Eu vou dar glória a Deus e vou parar de reclamar tanto. Eu vou agradecer a Deus porque até aqui a sua graça nos mantém, a sua graça nos sustém, a sua graça nos basta. Quero lhe dizer em nome de Jesus que se o Senhor não tirar a montanha, te dará as forças para que você suba. Se Ele não te tirar do deserto, enviará o maná no deserto. Ele o que quer é aperfeiçoar o seu poder em ti. Disse o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Disse o verso de número 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmão, leia comigo aí. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Oh, é isso que vem na vida da gente. Angústias, situações, provações, problemas. Mas um crente de fé não reclama pelo deserto. Agradece a Deus. E sabe que esta é a oportunidade para que o poder de Deus se manifeste. Ele está utilizando esta provação para te aperfeiçoar. Lá no livro de Jeremias, naquela história ou naquela passagem, onde o profeta relata que o Senhor falou para ele: desce à casa do oleiro. Diz a palavra que então Jeremias desceu para a casa do oleiro, e a primeira coisa que ele viu, a primeira impressão, foi que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou. Não era nas mãos de um amador, não eram nas mãos de qualquer um artesão, eram nas mãos do oleiro, o profissional. A tua vida está nas mãos de Deus. Amém. E aquele vaso se quebrou, e o Senhor falou para Jeremias dizendo: fique de olho. Então o oleiro pegou aquele barro, pegou aqueles pedaços e voltou a fazer de novo um novo vaso. E falou então o Senhor para Jeremias: é assim que eu quero fazer com Israel. Precisa ser quebrantado, precisa ser lapidado, precisa que às vezes o vaso se quebrante nas mãos do oleiro, para que o Senhor faça o vaso outra vez. Você que às vezes se sente que já está pronto, chegou, irmão, à casa do oleiro.
Estamos nesta noite na casa do oleiro e eu sinto as mãos do oleiro, irmão, passando a mão pela nossa vida, passando a mão pelos nossos corações e nos quebrantando. O quebrantamento não é para gloriar. Às vezes parece como uma esbofeteada. Estou quebrado. Mas glória a Deus, se o Senhor nos quebra, é porque quer nos fazer de novo e desta vez melhor, 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 melhor. Deus quer fazer uma coisa melhor com a tua família. Deus quer fazer uma coisa melhor contigo. Deus quer fazer uma coisa melhor com você nesta noite. Só que nesta oportunidade o Senhor vai te quebrantar. Vai te quebrar um pouco. Prá! Para que o poder não seja teu. Para que o crédito não seja pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pelos seus contatos, pelas pessoas que você conhece, ou porque você foi muito inteligente, ou porque você foi muito bom. Se estamos onde estamos, se temos onde temos, se temos a família que temos, se teremos vitória em qualquer área da nossa vida, que a glória seja dele e não nossa. É o poder dele agindo em cada área da nossa vida. É o poder de Deus aperfeiçoando-nos. Ninguém é perfeito, isso está esclarecido. Mas, diga comigo, mas estamos no caminho da perfeição. É ou não é? Você não é perfeito, eu também não sou. Mas todos aqui somos uma obra em reforma. Uma obra em reforma. Como é? A janela ficou muito para cima. O que tem que fazer? Quebrar. Não gostei disso. O que tem que fazer? Quebra. Não, isso não está certo. Isso está errado. O que fazemos? Temos que quebrar. Irmão, é que a porta ficou torta. E você vai deixar a porta torta. O que tem que fazer? Infelizmente, substitua, troque, mude, transforme-se. É por isso que o poder de Deus está para que possamos ser verdadeiramente convertidos. Uma verdadeira transformação vem a partir do momento em que você deixa a Deus quebrantá-lo. Permite, Senhor, muda, transforma, tira o que não presta. Nós cantamos muitas vezes: Senhor, mexe com a minha estrutura. Oh, doido. Você sabe o que canta? Mexe com a minha estrutura. Irmão, aqui temos o chefe. E mexer na estrutura, isso não é fácil não. Isso não é assim qualquer coisa. Se você não souber e mexer na estrutura, a casa pode cair. Só que nesta noite nós não estamos nas mãos de qualquer um. Estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos do oleiro. Estamos nas mãos daquele que nos dá da sua graça para nos aperfeiçoar segundo o seu poder. Amados irmãos, eu quero lhes convidar, em nome de Jesus, para que você não reclame pelo problema. Não perca tempo com o problema. Entregue o problema a Deus. Deixe que Deus o aperfeiçoe. Responda esta pergunta: Senhor, o que queres formar em mim com isto? O que queres me ensinar com isto?
Porque você não está percebendo, mas o Senhor está deixando, está permitindo para formar em ti um homem perfeito, uma mulher perfeita. Que queres me ensinar, Senhor? Quero te ensinar que sejas humilde. Quero te ensinar que sejas obediente. Quero te ensinar que não procures soluções no mundo, procure-os na minha presença. Quero te ensinar que as respostas não estão lá fora, estão na palavra. Quero te ensinar que você está perdendo tempo demais em outras coisas, quando deveríamos passar mais tempo orando, buscando de Deus e meditando na sua palavra. Quero te ensinar, quero te instruir que não há lugar melhor do que estarmos nos átrios do Senhor. Eu quero que você nesta noite conclua na sua mente, nesta próxima oração que iremos fazer, dizendo: Senhor, o que queres de mim? O que queres me ensinar? O que queres tirar? O que precisa, Senhor? Por que está permitindo todas estas coisas? É assim que Deus opera. É o método de Deus. Ele permite as fraquezas. Para quê? Para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Senhor, queres me ensinar a ser mais humilde? Será? Queres me ensinar a ser mais obediente à tua palavra? Será? Queres me ensinar a me consagrar? A viver uma vida em santidade realmente? A viver um compromisso? Queres me ensinar a ser um bom administrador? Porque é isso, irmãos. As dívidas não se pagam com maiores ingressos, as dívidas se pagam honrando a Deus. Eu conheço um Deus que quando honramos, quando somos obedientes, quando somos comprometidos, aparecem os acreedores, aparecem as pessoas às quais você devia e fala: oh, Deus tocou no meu coração, deixemos na boa, deixa na paz. Que Deus te abençoe. E o único que você tinha que fazer era ser aperfeiçoado na graça, no poder de Deus. Eu gostaria, irmão, que nesta noite pudéssemos fazer uma oração e nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Deus nos aperfeiçoe. O que queres de mim, Senhor? O que queres transformar? Ajuda-me a enxergar, ajuda-me a entender por que passamos por estas coisas. Porque eu preciso que o teu poder se aperfeiçoe em mim. Que a riqueza de Deus se aperfeiçoe em mim. Que o poder de Deus me sustente.